Pare tudo por um instante, respire fundo e responda com honestidade. Você sabe de verdade quem é diante de Deus? Em um mundo onde todo mundo fala de espiritualidade, onde igrejas estão cheias e a internet transborda de versículos, por que ainda existe tanta gente vazia, confusa, perdida por dentro? Será que você realmente nasceu de novo? Ou só trocou de ambiente? Será que você está crescendo espiritualmente? Ou apenas se acostumou com uma rotina religiosa que mantém sua alma adormecida? Neste vídeo, nós não vamos te dar frases bonitas, nem respostas prontas. O que você vai ouvir aqui é profundo, bíblico e direto ao espírito. Nós vamos caminhar juntos por um percurso que poucos têm coragem de trilhar. Uma jornada que começa com o homem natural, passa pelo homem carnal, até chegarmos ao homem espiritual, aquele que reflete Jesus no modo de pensar, de agir e de viver. Vamos falar de vida e morte, de identidade e propósito, de infância, espiritual, meninice e maturidade verdadeira. E no final, talvez a pergunta mais importante não seja quem é Deus, mas sim, em que fase do crescimento espiritual eu estou? Esse vídeo vai mexer com você, vai te confrontar, vai te fazer encarar verdades que talvez você tenha ignorado por anos, mas também vai te apontar um novo começo, um novo nascimento, uma nova direção. Você não está aqui por acaso. Deus quer falar com você. E se você tiver coragem de assistir até o fim, algo vai mudar dentro de você. Porque esse vídeo não é apenas conteúdo, é revelação, é cura, é um convite ao crescimento real, aquele que transforma não só o comportamento, mas a essência. Existe uma verdade revelada nas Escrituras que, se ignorada, nos mantém presos em ciclos de religiosidade sem transformação. A Bíblia não mede palavras. Diante de Deus não existem milhares de perfis espirituais. Existem apenas 3 tipos de homem. E hoje, você vai descobrir quem você realmente é, não quem você pensa que é. Ele pode até ser bom aos olhos da sociedade, educado, generoso, espiritualizado, mas vive completamente alheio à realidade de Deus. Ele respira, sonha, trabalha, mas está espiritualmente morto. É incapaz de discernir o que vem do alto, pois seus olhos estão vendados pelo mundo e pelo pecado. Ele pode até frequentar uma igreja, ouvir louvores, repetir versículos, mas seu coração está em outro reino. Este já nasceu de novo, sim, mas a carne ainda reina em sua alma. Vive dividido, fragmentado em guerra interior. Conhece a verdade, mas vive como se não a conhecesse. Sabe o que é certo, mas escolhe o que é conveniente. O homem carnal é aquele que quer as promessas, mas não quer a cruz. Quer o céu, mas vive como se a terra fosse seu lar definitivo. Este é raro. É aquele que morreu para si mesmo. É aquele que não apenas lê a palavra, mas é lido por ela. Não vive pela lógica, mas pela fé. É discernente, sensível à voz de Deus e governado pelo Espírito. Ele não é perfeito, mas é obediente. Não busca aplausos, busca a presença. Ele não vive para impressionar, vive para glorificar. E agora, diante dessa verdade bíblica, inegociável, uma pergunta ecoa com peso. Em qual desses homens você realmente se encaixa hoje? E mais importante, você tem coragem de encarar essa resposta sem filtros? Porque reconhecer sua condição é o primeiro passo para que ela seja transformada. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna. Faz planos, sonha, corre atrás do futuro, mas ignora uma das maiores certezas da existência humana: a morte. A verdade é que todos nós vamos morrer. Mas você sabia que a Bíblia não fala apenas de um tipo de morte? Ela fala de 3. 3 realidades espirituais que definem, com clareza, o destino de cada alma. Esse é o fim inevitável do corpo. O coração para, a respiração cessa e a existência neste mundo termina. A morte física não escolhe idade, cor, classe social. Ela apenas vem. Mas ela não é o fim.
apenas o portal. Essa é silenciosa, sorrateira. A pessoa está viva por fora, mas morta por dentro. Separada de Deus, presa no pecado, andando como zumbi espiritual, com aparência de vida, mas sem comunhão com o Criador. Essa é a condição de todo ser humano antes de encontrar Jesus. Mortos por dentro, vazios, perdidos, mesmo com a agenda cheia e os likes em alta. Essa é a mais trágica. A separação definitiva de Deus, por toda a eternidade, é o destino de quem rejeita a salvação. Não é um susto momentâneo, é uma realidade eterna. A morte eterna é o reflexo de uma vida que disse não à cruz. É o destino de quem viveu como se Deus não existisse. Mas há uma esperança, um recomeço, uma nova chance. A Bíblia chama isso de novo nascimento. O novo nascimento não é mudar de religião, não é virar membro de uma igreja, não é parar de beber ou ouvir músicas do mundo. É morrer para o velho eu e nascer do alto. É ser feito nova criatura, com um novo coração, nova mente e novos desejos. É uma ressurreição invisível, uma troca de reinos, uma mudança de identidade. E aqui está a pergunta que define tudo. Você nasceu de novo ou apenas mudou de ambiente? Você trocou seus hábitos, mas o seu coração foi transformado? Você se aproximou da religião, mas ainda está distante de Deus? Porque diante da eternidade não basta parecer vivo. É preciso ter nascido de novo, porque quem nasce de novo nasce para Deus e vive para a eternidade. O novo nascimento é o milagre mais poderoso que pode acontecer na vida de alguém. É quando o Espírito Santo invade o espírito humano morto e o faz viver. Mas assim como um bebê que nasce, o cristão recém-nascido ainda é frágil. Depende de cuidados, precisa de alimento certo, ainda não conhece o mundo espiritual como deveria. A infância espiritual é uma fase real. Todos nós passamos por ela. Mas o problema é quando ficamos presos nela. Na infância espiritual, existem 3 marcas muito evidentes. O recém-nascido em Cristo ainda está em choque com a nova vida. O pecado o incomoda. Ele chora fácil, se rende rápido a algo puro e novo. Ele ainda não entende os princípios do reino. Mistura a Bíblia com opinião pessoal. Repete frases, mas não conhece a doutrina. Crê, mas com base em sentimentos, não fundamentos. Qualquer frustração vira crise. Qualquer correção é rejeitada como rejeição. Precisa ser sempre acolhido, carregado, incentivado. A fé depende do ambiente e não da verdade. E talvez essa parte doa. Talvez você tenha anos de igreja, mas emocionalmente ainda está no berçário espiritual. Você foi salvo, sim, mas continua vivendo como alguém que nunca aprendeu a andar. Vive esperando que os outros te alimentem, te consolem, te sustentem. Talvez você esteja salvo, mas ainda vive como quem não cresceu. E a pergunta mais importante é: até quando? Porque Deus te chama para crescer, amadurecer e refletir Cristo, não apenas sobreviver espiritualmente. Há um momento na caminhada espiritual em que deixamos de ser recém-nascidos, mas ainda não somos maduros. É a fase da meninice espiritual, um estágio perigoso, porque dá a ilusão de crescimento, mas ainda revela imaturidade em atitudes, palavras e decisões. Na meninice espiritual, algumas marcas se destacam. Tudo que é novidade chama a atenção, mas não há discernimento para separar o que é doutrina bíblica do que é heresia maquiada de revelação. A fé vira uma montanha-russa de sensações. Fala-se muito, orações são repetitivas, compartilha-se o que não se vive. Há mais volume do que profundidade, e isso abre espaço para fofocas, críticas e comparações. Disputa-se atenção, elogios, cargos. A comparação domina. O sucesso do outro incomoda. Ainda não se entendeu que o reino não é palco, é cruz. Hoje está em fogo, amanhã está frio. Uma semana é super crente, na outra está sumido. Não há raiz, não há consistência.
É levado pelo que sente, não pelo que crê. Mas há algo ainda mais sério. Digo, pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Gálatas 4:1. Isso significa que enquanto você continuar sendo imaturo, não terá acesso à herança que Deus já preparou para você. Você é filho, sim, mas não tem autoridade. Você tem promessa, sim, mas ainda não está pronto para carregar o peso dela. Será que sua maturidade está te qualificando para herdar aquilo que Deus já preparou para você? Porque no reino, o tempo de casa não define maturidade. O quanto você se parece com Jesus, sim. Existe um tipo de homem que não precisa de aplausos, não precisa provar nada para ninguém. Ele não depende de reconhecimento, nem vive em busca de plataformas. Esse homem é raro, mas quando você o encontra, sente a presença de Deus só de estar perto dele. Esse homem é o homem espiritual maduro. Maturidade espiritual não vem com o tempo, vem com renúncia. Não é sobre quantos cultos você participou, quantas pregações ouviu ou quantos cargos já ocupou. É sobre o quanto você permitiu que o Espírito Santo te moldasse à imagem de Cristo. O homem maduro tem marcas claras. Ele é humilde. Não se acha melhor que ninguém. Ele sabe de onde veio e sabe quem o transformou. Ele não busca ser servido, ele serve. Disciplinado. Não vive guiado por sentimentos. Ele tem domínio próprio. Sabe o valor do silêncio. Sabe a hora de falar, a hora de calar e a hora de orar. Governado pelo Espírito. Ele não reage como o mundo reage. Ele não age pela carne. Ele não se move por impulsos, mas por direção. Ele consulta a Deus antes de tomar decisões. Apaixonado pela verdade, ele ama a palavra. Não negocia princípios. Não se curva a doutrinas populares ou ideologias humanas. Sua referência é a cruz, sua bússola é a Bíblia. O homem maduro não vive em busca de bênçãos. Ele vive para ser uma bênção. Ele não quer apenas ser salvo. Ele quer ser semelhante a Jesus. Ele entendeu que o Evangelho não é sobre ele, é sobre o Rei. Ele é estável, firme, confiável. Alguém que carrega a glória em silêncio e o propósito em cada passo. E aqui está o ponto mais importante. Você tem crescido em estatura ou apenas em aparência? Você tem se tornado alguém que carrega o reino ou apenas alguém que fala dele? Porque a maturidade espiritual não é um lugar de destaque. É um lugar de morte. Morte para o ego. Morte para o mundo. Morte para si, para que Cristo viva em você. Você já parou para pensar por que foi salvo? Será que Deus entregou o próprio Filho apenas para você frequentar cultos, carregar uma Bíblia e dizer que está indo bem com Jesus? A salvação é muito mais do que uma passagem para o céu. Você não foi salvo só para escapar do inferno. Você foi salvo para voltar para casa, para conhecer o Pai, para ser chamado de filho, para viver uma vida de intimidade com o Criador do universo. Vida eterna não começa depois da morte. Ela começa no momento em que você conhece Deus. Não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele todos os dias. E essa é uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo. Milhares de pessoas servem a Deus, mas não conhecem o coração dele. Sabem repetir versículos, cantam músicas sobre o amor de Deus, trabalham na igreja, mas nunca experimentaram o que é deitar a cabeça no colo do Pai e ouvir: eu te conheço, eu te amo, você é meu. Conhecer a Deus como Pai é mais do que ter respostas. É ter abrigo. É saber que mesmo quando tudo falha, Ele permanece. É sentir o peso do mundo nos ombros. E mesmo assim andar leve porque Ele carrega com você. Não é um relacionamento de medo. É um relacionamento de amor, de identidade, de adoção. É olhar para cima e saber: eu não sou mais órfão. Eu sou filho. E agora? Talvez essa pergunta precise ecoar dentro de você como um sussurro firme da parte de Deus. Você serve a Deus? Ou conhece o coração dele?
Você fala com Deus? Ou só fala dele? Você o vê como mestre? Ou já descobriu que ele é pai? Porque há um lugar reservado para filhos. Um lugar que nem os anjos podem ocupar. Um lugar de intimidade, onde o medo se cala, a religião se desfaz, e só permanece o amor verdadeiro. E talvez tudo o que você sempre buscou, sempre esteve, esperando por você, nos braços do Pai. Há algo profundamente triste e perigosamente comum acontecendo dentro das igrejas. Pessoas que foram salvas, mas pararam de crescer. Gente que teve um encontro com Cristo, mas nunca amadureceu espiritualmente. São anos sentados nos bancos, mas vivendo com os mesmos vícios, os mesmos medos, os mesmos pecados ocultos. Pergunta que precisamos fazer é simples, mas urgente. Por que não estamos crescendo? A Bíblia já nos deu essa resposta. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porque vos tornastes tardios em ouvir. A primeira razão é dura de ouvir. Nos tornamos negligentes com a verdade. Falta ensino sólido. Muitos púlpitos hoje estão mais preocupados em entreter do que em confrontar. Há uma fome de milagres, mas uma repulsa à correção. Pregadores que agradam os ouvidos, mas não transformam o coração. Temos consumido uma dieta espiritual errada. Palavras motivacionais disfarçadas de sermão. Coaching com versículos de fundo. Evangelho centrado no homem e não em Cristo. Ensinos que alimentam o ego, não o espírito. Enquanto nos contentarmos com o leite, raso, suave, superficial, jamais seremos fortes para carregar a glória de Deus, porque o crescimento exige alimento sólido, exige verdades que doem, mas curam, cortam, mas libertam. E aqui está o choque. Você pode estar ouvindo muito, mas sendo alimentado pouco. Você pode estar rodeado de conteúdo e ainda assim espiritualmente anêmico. Porque o que alimenta seu espírito não é quantidade, é profundidade, é verdade, é palavra viva, não frases bonitas. Será que você estagnou porque parou de se alimentar daquilo que realmente transforma? Será que sua fé está desnutrida? Será que você está espiritualmente doente, mas aprendeu a sorrir no meio da fraqueza só para não parecer menos crente? Deus quer que você cresça, que você avance, que você se torne forte na fé, mas isso começa pelo que você consome. Porque nenhum espírito sobrevive saudável, comendo o resto de comida emocional. Ou você se alimenta da palavra da justiça, ou você permanece preso à infância espiritual. A escolha está diante de você, e ela começa hoje. Agora, pare tudo. Silencie o coração, desligue as distrações, esqueça por um instante o mundo ao seu redor. Esse momento não é sobre likes, visualizações ou aprovação de ninguém. Esse momento é sobre você e Deus. Respire fundo. Deixe que a verdade penetre com profundidade. E então responda, com honestidade brutal: quem é você diante da luz da palavra? Você é o homem natural que vive desconectado de Deus mesmo conhecendo sobre ele? Você é o homem carnal, salvo, mas ainda preso aos velhos hábitos, controlado pelos sentimentos, guiado por vontades humanas? Ou será que você já se tornou o homem espiritual, maduro, guiado pelo Espírito, alimentado pela verdade e cada dia mais parecido com Cristo? Em qual fase do crescimento espiritual você realmente está? Ainda vive como um recém-nascido, dependendo do leite, frágil e sensível a tudo? Está na meninice, agitado, inconstante, facilmente distraído pelas vozes do mundo? Ou será que já entrou na maturidade e entendeu que sua vida não é mais sua, é de Deus? A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Por que você parou de crescer? Não existe neutralidade no reino. Ou você está avançando, ou está regredindo. Não existe meio termo espiritual. Essa é a hora do espelho. É o momento de olhar para dentro sem máscaras, sem desculpas, sem espiritualizar sua estagnação. Você foi chamado para crescer,
para amadurecer, para refletir Jesus ao mundo. Mas Deus não vai forçar esse crescimento em você. Ele te chama, mas é você quem decide se vai responder. O céu está pronto. A palavra está disponível. O Espírito está agindo. A única pergunta que permanece é: você está disposto a crescer? Não amanhã, não quando der, mas agora, porque cada dia que você adia sua rendição, você retarda seu propósito eterno. Hoje, Deus está te chamando de volta ao processo. Ele quer te ver forte, cheio, pronto, semelhante a Cristo. Mas o próximo passo é seu. Crescer espiritualmente nunca foi sobre ir a cultos todo domingo, levantar as mãos na adoração ou decorar versículos para postar no Instagram. Crescer é ser transformado. É morrer para o ego, para o orgulho, para a vaidade, e nascer para uma vida onde Jesus é o centro de tudo. É permitir que o Espírito Santo te molde, mesmo quando dói. É deixar de ser menino para se tornar filho maduro. É parar de sobreviver e começar a viver com propósito eterno. Se esse vídeo te confrontou, foi porque Deus te ama demais para te deixar estagnado onde você está. Ele está te chamando, não apenas para um novo ciclo, mas para uma nova natureza. Ore, agora mesmo. Pare o que está fazendo. Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que revele em que fase você está. Reconheça, se arrependa e recomece com sinceridade. Comente aqui abaixo: eu quero crescer. E diga isso com todo o seu coração, porque esse pode ser o primeiro passo de uma nova jornada. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Não esconda a verdade. Alguém precisa ouvir o que você acabou de ouvir. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Aqui você vai ser desafiado a crescer, alimentado com verdade e preparado para viver como alguém que carrega o céu por dentro. Você não foi salvo apenas para ir ao céu. Você foi salvo para se parecer com Jesus. E esse crescimento começa agora.